Eu queria trazer um exemplo para vocês. Como pessoa formada em Direito, a gente fala de um lugar, né? Eu costumo então trazer exemplos que eu encontro no meu lugar, no lugar onde eu fui formada. Eu vou trazer um exemplo para vocês da evolução da legislação em relação à violência contra a mulher, só para vocês terem ideia como, à medida que a mulher vai ocupando esses espaços públicos, ela vai rediscutindo as estruturas fundantes da sociedade e vai conseguindo, de uma certa forma, não claro radicalmente, mas paulatinamente mudar essas estruturas da sociedade. Então, para vocês terem uma ideia, antes da República, a relação de uma mulher dentro do casamento com um outro homem que não o seu marido, a relação de uma mulher com outro homem que não o seu marido na constância do casamento, era considerado adultério. Muito bem. Esse adultério, que era cometido somente pela mulher, autorizava o homem, autorizava o seu marido a matar. Isso não era crime, a matar tanto a mulher quanto o amante, quanto o homem com quem ela praticara o adultério. E isso não tinha nenhuma repercussão de âmbito criminal para o homem, para o marido que fazia esse ato de homicídio, que cometia o ato de homicídio. Muito bem, essa era a regra do livro 5 das ordenações filipinas. Em 1830, nós temos um código criminal editado novo, e esse código criminal, ele considerava uma circunstância atenuante para o homem que matasse a mulher que era adúltera, ou seja, se a mulher tinha relação com outro homem fora do casamento, caso o marido a matasse, essa era uma circunstância que depois, dada a pena, atenuava a pena que ele recebia. Para a mulher, primeiro que não se considerava adultério, caso o homem mantivesse relações com outra mulher fora do casamento, e muito menos se atenuava a pena caso ela viesse a matar esse marido que mantinha essas relações fora do casamento. E a figura jurídica também era um pouquinho diferente, se chamava concubinato, e não atenuava pena nenhuma em caso de homicídio. A gente veja um tratamento bem diferenciado. E a gente vai nesse ritmo até 1916, é só em 1916 que se considera a situação de adultério, essas relações do homem ou da mulher fora do relacionamento com outros, então pessoas que não seu cônjuge, e isso vai se tornar no Código Civil de 1916 razão para autorizar o desquite. Bom, de qualquer forma, essa evolução em 1916 ela não é total. De qualquer forma, ainda no Código Civil de 1916, a mulher precisava da autorização do marido para trabalhar fora. E como é que isso era justificado para a criação da legislação? Isso era justificado através da manutenção, da tentativa de manutenção da agregação da família. Ou seja, a justificativa é necessário que seja assim, que a mulher peça essa autorização, porque é necessário manter a família agregada, evitar então a desagregação da família. Esse papel de mulher enquanto agregadora, enquanto pessoa que congrega a família, ela pode talvez derivar de um atributo muito particular da mulher que pode ter se formado ao longo dos tempos. Eu recentemente li um artigo de um professor psicólogo inglês, o Baron Cohen, que é um professor psicólogo inglês, que ele definiu dois tipos de cérebro, o cérebro sistemático e o cérebro empático. O cérebro sistemático ele seria inclinado a compreender sistemas e regras, estruturas lógicas. Esse cérebro seria o cérebro preponderantemente afeito ao universo masculino. Bom, ao lado do cérebro sistemático ele conseguiu definir, isso é bem recente, é desse mês esse artigo dele, ele definiu um cérebro empático. Um cérebro empático seria um cérebro mais afeito às emoções, aos sentimentos. Tem um eco, né? Mais afeito às emoções e aos sentimentos. E um cérebro preponderantemente observável nas mulheres. Muito bem, ele diz que, a partir dessa construção que ele faz dos cérebros sistemáticos e dos cérebros empáticos, ele diz que apesar da dificuldade da gente verificar na prática essas teorias evolutivas, os cérebros de homem e mulher podem ter sido assim selecionados, dentro da seleção natural, em função das atribuições originais que homem e mulher tinham na vida em conjunto, em grupo. Então, por exemplo, a mulher, com essa existência, essa atribuição prevalente, se não exclusiva, de cuidar dos filhos, até porque ela é ligada umbilicalmente a eles, ela, para compreender as necessidades desse filho, para conseguir criá-lo até o momento em que ele consegue se independizar daquele núcleo familiar, ela precisava de mais características empáticas. Portanto, quanto mais empática fosse a mulher, mais condições de transmitir os seus genes ela tinha. Por outro lado, aos homens serviam mais, os homens que deviam fazer, por exemplo, a caça, servia mais aquele senso de localização geográfica,
de localização espacial, para localizar a caça, ver por onde poderia fazer a abordagem, ou mesmo a fabricação de instrumentos para a pesca. Então, o que o Brian Cohen diz é o seguinte, que essas funções atribuídas originalmente ao homem e mulher foram fazendo com o curso da evolução com que as mulheres que conseguissem passar mais os seus genes fossem aquelas que tivessem mais o cérebro empático. E os homens que conseguissem transmitir melhor os seus genes seriam aqueles que tivessem mais essas características simpáticas, da lógica, da racionalidade, da localização espacial. Muito bem, o curioso, ao meu ver, a partir de todas dessas reflexões, é que apesar desse reconhecimento da importância das características empáticas para a manutenção da coesão de uma família, para conseguir um sucesso na criação dos filhos, e tomemos nós isso por uma questão cultural ou uma questão evolutiva, apesar de se reconhecer a importância desse comportamento empático típico do cérebro feminino, o valor desse comportamento empático ficou muito afeito ao âmbito doméstico. Por exemplo, eu trabalho muito com direito internacional. Nós não vemos uma estrutura de negociação ainda maturada no cenário internacional como é típico das mulheres promoverem, típicos do cérebro empático promoverem. É ainda uma organização muito masculina da sociedade aquela que nós temos. Então, apesar de se reconhecer a importância para a vida da sociedade, para uma coesão da família, desse cérebro empático, esse valor da empatia feminina ficou muito afeito ao âmbito doméstico. Não ocupou esse âmbito público. Mas na década de 50, quando o filme é produzido, nós estamos vivendo exatamente um momento de mutação. Um momento em que a mulher passa a sair, ela começa a ocupar os espaços públicos. E à medida que ela começa a ocupar os espaços públicos, bom, essa mudança, essa nova ressignificação do papel dela não se dá de forma tranquila. Ela começa a promover determinados questionamentos que mexem com a própria psique feminina. Inicialmente eu fiz uma leitura, assim, eu vi en passant o filme, meio descompromissadamente, e a gente se olha descompromissadamente, parece que a gente fica muito afeito sem aquele olhar ingênuo e se atém muito ao cômico do filme. Realmente tem circunstâncias absolutamente cômicas, mas se a gente tentar abstrair e ir um pouquinho além desses aspectos cômicos e tentarmos ler mais o filme, conseguirmos entrar um pouco mais nas entranhas mesmo daquela psique feminina do período, me parece que nós vamos nos deparar com uma realidade, uma psique feminina marcada por inúmeros conflitos. E eu queria fazer referência aqui a duas passagens que eu acho bastante ilustrativas disso no filme. Quando nós estamos ainda no prólogo, quando nós estamos ainda vendo aquelas meninas, aquelas moças que estão se candidatando para o papel de atriz. Então, aquelas moças que se candidatam ao papel da atriz, duas me chamam muita atenção entre as várias, porque todas são curiosíssimas, todas se prestam uma leitura. Mas eu separei duas que eu achei bem interessantes. A Daniele, ela é aquela que é chamada a improvisar uma conversa com o pai. Ela é chamada a improvisar uma conversa com o pai. No primeiro momento ela bloqueia porque é difícil, ela não está acostumada a se expor, enfim, etc. Por uma série de razões ela bloqueia. Depois que se insiste, ela consegue então representar essa conversa com o pai, mas alguma coisa tem que lhe vir à cabeça. O que o inconsciente dela joga para ela? Bom, o sofrimento dela em estar ali, ela até vai continuar, mas está sendo extremamente sofrido. Papai, como eu sinto falta de casa, aquela referência masculina, a segurança que a referência masculina ainda dá para a mulher nesse momento, que é um momento de transição. Então, papai, sinto muita falta de casa, como eu gostaria de estar aí, a vida aqui em Roma é tão difícil, papai, como quero voltar. E a gente, nossa, ela representa extremamente bem, porque aquilo sai, é uma coisa original. Ou seja, quando ela tem a chamada a improvisar alguma coisa, ela improvisa justamente esse dilema que ela está vivendo. E para mim é ilustrativo do que viveram as mulheres e do que nós vivemos ainda hoje, talvez num grau um pouco mais atenuado, mas eu acredito que a gente viva ainda assim muito isso hoje. É um link que eu quero fazer no final da minha fala.